Meus queridos, chegou a hora de nós falarmos sobre os tipos de fundações. São os infinitos, inúmeros, né? Eles são finitos, mas a gente sempre tem um nome diferente, um tipo diferente de fundação. Nós vamos tratar dos principais, inclusive extrapolando um pouco aquilo que é previsto na norma de fundações, né? De projeto e execução de fundações, que é a nossa NBR 6122. Apesar dela trazer eh, diretrizes sobre projeto, né, dimensionamento e execução de todos os tipos de fundações ali para a construção civil, não de todos os tipos, mas das principais fundações para a construção civil, seja qualquer que seja a obra de edifício, de ponte, de viaduto, ela não tem essa particularidade de tratar apenas de edifícios, fundações de edificações, mas a gente tem aí pontes, outras áreas que também são regidas pela própria NBR 6122. Dentro disso, nós temos dois principais tipos de fundações, as fundações superficiais e as fundações profundas. Como bem mencionado no início, diante da grande variedade de forma, comprimento, material, método executivo, em termos práticos, a gente pode dividir as fundações em dois grandes grupos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre eles: fundação superficial e fundação profunda. Já adianto que a combinação desses dois tipos, ela não é recomendada, tá? Por conta, inclusive, de recalques diferenciais. A gente vai ver que o uso simultâneo para uma mesma edificação de sistemas, né, de tipos diferentes de fundações, não é recomendado. Então, em geral, nós definimos qual é o tipo de fundação a ser adotado naquela construção e, a partir daí, prossigamos ali com os dimensionamentos. Nós prosseguimos com os dimensionamentos. Bom, vamos então de modo rápido para revisar, né, para você ter acesso novamente na sua mente ali, na memória. O que seria a fundação superficial? Eu coloco fundação superficial, mas faço questão de destacar que muitas vezes elas são chamadas de fundações rasas e também de fundações diretas. Então, você pode ouvir superficial, rasa ou direta, todo aquele elemento que encontra-se assentado próximo à superfície do terreno, ou seja, pouca profundidade. A gente vai ver qual é essa pouca profundidade que a norma fala. Eu não vou deixar vocês simplesmente com essa informação, vou aprofundar um pouco mais nisso. Mas a princípio, a priori para agora, saiba que são fundações assentadas próximas à superfície. E as fundações profundas, ao contrário das superficiais, como o próprio nome diz, podem atingir ali, ou atingem, penetram no solo até maiores profundidades. Eu coloquei esse asterisco aqui no indiretas, porque a própria norma fala que as fundações superficiais são rasas ou diretas. Já as fundações profundas, ela não tem uma relação direta com fundações indiretas. Então eu não posso falar assim, profundos e indiretos são a mesma coisa. A norma não faz isso para a gente. Embora alguns autores e algumas questões de bancas, portanto, algumas bancas têm esse conceito de que a gente tem fundações profundas como sinônimo de fundações indiretas. Particularmente, a maioria das fundações profundas são fundações indiretas. Mas nós temos o tubulão, que é um caso particular que eu vou mencionar. Então, se você sentir que a banca quis dizer indireta no sentido de profunda, pode estar correto também, depende ali do contexto em que se encontra a questão. E óbvio, da melhor alternativa de resposta sempre, é sempre ela que nós buscamos. Combinação, como eu disse, dos dois sistemas não é recomendado. O recalque diferencial, inclusive, pode trazer problemas para a nossa edificação. Veja uma edificação que foi construída ali, parte em aqui provavelmente estacas, né, uma fundação profunda, e parte aqui em sapatas. Dois tipos de fundações diferentes, e não só isso, são fundações de características diferentes, uma assentada próxima à superfície e outra em profundidades maiores. Esse primeiro foi a nossa introdução. Vamos fazer uma questãozinha da CESP aqui para fixar isso daí. Vamos ver como é que a CESP cobra esse tipo de questão. As fundações são convencionalmente classificadas em dois grandes grupos: as fundações superficiais, também denominadas diretas, e fundações profundas, dois grandes grupos.
exatamente isso. Perfeito, gabarito correto. Agora eu quero ler com vocês, porque é importante essa leitura, da transcrição direta, inclusive, um recorte direto da norma, do que ela classifica como fundação rasa, e aqui ela coloca direta ou superficial. É o elemento de fundação cuja base está assentada em profundidade inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação, recebendo aí as tensões distribuídas que equilibram a carga aplicada. Para essa definição, adota-se a menor profundidade, caso esta não seja constante em todo o perímetro de fundação. Então, o que ele fala aqui? Se a profundidade de assentamento for menor do que 2 vezes a menor dimensão da fundação, ela é uma fundação superficial. E se esse assentamento ele se der em níveis, em profundidades diferentes, como referência para classificação, eu vou adotar a menor profundidade. Então, se a gente tiver uma sapata escalonada, que a gente fala, assim, que a gente teve um escalonamento ali na sapata, ela está com 2 profundidades, eu adoto a profundidade menor para classificar esse sistema. Isso é só um mero detalhe, isso não vai entrar para nós como uma observação importante. Fundações profundas. Aí vamos lá. Aqui fica uma definição importante. Elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base, que seria a resistência de ponta, ou pela superfície lateral, que seria a resistência de fuste, ou uma combinação, ou por uma combinação das duas, sendo sua ponta ou base apoiada em uma profundidade superior a 8 vezes a menor de suas dimensões, né, a menor de suas dimensões em planta, e no mínimo 3 metros. Então ela é ou 8 vezes maior do que a menor de sua dimensão, se for uma seção circular, 8 vezes o seu diâmetro, ou pelo menos no mínimo, então aqui seria um e outro, no mínimo 3 metros de profundidade. Quando não for atingido o limite de 8 vezes, a denominação é justificada. Então eu justifico uma fundação profunda quando ela não está assentada ali a pelo menos 8 vezes o seu diâmetro, ou pelo menos a 3 metros. Neste tipo de fundação incluem-se estacas e os tubulões. Então a norma, ela não fala que a fundação profunda é sinônimo de fundação indireta, embora ela coloque que a fundação profunda ela pode ter resistência de base, resistência de fuste ou resistência por atrito lateral, ou a combinação dos dois. Adianto que sempre haverá a combinação dos dois, em grau maior ou menor. Só que, algumas vezes, há uma predominância exacerbada de um dos tipos. Por exemplo, no tubulão. O tubulão é um tipo de fundação que, majoritariamente, ele tem uma resistência, o quê? A sua resistência se dá pela ponta, pela base. Então, uma resistência de ponta. Daí, muitas vezes, chama-se o tubulão de uma fundação, embora profunda, seja direta. Então, em alguns casos, há essa analogia, fundação profunda, que seria a mesma coisa que uma fundação indireta, mas o próprio tubulão, ele por ter principalmente uma forma de mecanismo de transmissão de tensões através da base e não do atrito lateral, às vezes ele é classificado como fundação profunda e, entretanto, direta. Tá, ok? Cuidado para não confundir, ele nunca vai ser uma fundação superficial, vai ser sempre profunda. Às vezes falam que é indireta, às vezes falam que é uma fundação direta, esse é o tubulão. Por resistência lateral, resistência de fuste, a gente pode falar aí dos tipos de estaca flutuantes, aquelas estacas que estão em terreno mole e que não há na base um ponto central de resistência para o seu assentamento. Então, não há solo de resistência suficiente. Claro, há uma resistência de base, mas majoritariamente a carga é resistida lateralmente. Então, esse tipo de estaca flutuante teria só superfície lateral. E a combinação dos dois? Na maioria dos casos, quase todos os tipos de estaca tem resistência de ponta e resistência lateral, resistência de ponta ou de base e por superfície lateral, que seria a resistência de fuste. Definido isso, a gente consegue avançar nestes conceitos. Falando especificamente das superficiais, rasas ou diretas, elas vão depender de solos com boa capacidade de suporte, desde as camadas mais superficiais, é óbvio.
ela está assentada ali numa altura 2 vezes menor, aliás, menor do que 2 vezes a sua menor dimensão em planta. Ou seja, eu pego as duas dimensões, dimensão A e dimensão B, não sei qual é a dimensão de cada uma delas, não sei quanto vale A e quanto vale B, mas ela tem que estar sempre assentada numa profundidade menor do que 2 vezes A e também menor do que 2 vezes B. Claro que quem vai prevalecer é a menor dimensão, como regra para classificação. As cargas são transmitidas pelas tensões sobre a base da fundação. Então é a tensão exatamente no contato entre a fundação e o solo que vem abaixo. Assim ocorre a transmissão dos esforços. Tenho certeza que disso você já sabia, só que eu preciso que você memorize 2 vezes a menor dimensão. Classificação que cai sempre em prova quando o assunto é definição do conceito de fundação superficial. E aí, como eu já mencionei, quando o assentamento é em cota variada, a gente vai adotar a menor profundidade e sempre elementos estruturais em contato com o solo, quase sempre, ou não vou falar que sempre, mas 99% dos casos, haverá a previsão de um lastro de concreto com pelo menos 5 centímetros para regularização de superfície. A gente fala para regularização de superfície, mas não necessariamente só para isso. Inclusive para preservar o traço do concreto, a relação água-cimento, para não perder, para o concreto não perder água para o solo, a gente também faz essa base. Então é um nivelamento e ajuda no cobrimento, que é crítico do elemento estrutural quando em contato com o solo, então já ajuda no cobrimento, no nivelamento e na preservação da relação água-cimento, ou seja, na preservação do traço de projeto. Tudo isso, por isso a gente sempre adota essa camada aí de pelo menos 5 centímetros em concreto. Um concreto que geralmente pode ser um concreto magro, né, pobre, todos eles são definições para concretos com baixo consumo de cimento. Aqui a visão não é concreto com resistência estrutural, mas sim os benefícios que esse lastro em concreto traz para a gente. Fundações agora profundas. Indiretas vai ter sempre um asterisco, ou às vezes eu vou inclusive suprimir essa informação de indireta por conta de divergência literária e normativa. São utilizadas quando as camadas superficiais do solo não apresentam resistência adequada aos esforços gerados pela edificação, devido ao elevado comprimento, são classificados como os elementos lineares. Elementos lineares são aqueles elementos que nós vemos basicamente na análise estrutural, onde a seção transversal é muito menor do que a dimensão principal, que é a dimensão longitudinal, ou seja, o comprimento das peças. Por isso definidos aí como elementos lineares. Agora vamos para o que importa das fundações profundas. Transmissão de cargas pela base, pela superfície lateral, ou mais comum, a combinação de base e superfície lateral. Já a altura de assentamento, item recorrente em prova. Assim como 2 vezes a base, ou 2 vezes a menor dimensão em planta, que define a profundidade de assentamento das fundações rasas, aqui ela tem que ser maior do que 8 vezes a menor dimensão em planta. Aliás, vamos definir isso daqui como um I, então tem que ser maior do que 8 vezes e mais profunda do que 3 metros. Mais de 3 metros, no caso aqui do diâmetro C da estaca, mais de 8 vezes C. Tem menos de 8 vezes C, classifica como fundação rasa? Não, é justificável também. A norma coloca que você pode justificar ser uma fundação profunda, vai que esse diâmetro aqui é muito grande, um diâmetro de 1 metro, por exemplo. Talvez a sua base está sentada ali a 7,5 metros, eu tenho solo com resistência suficiente a 7,5 metros, assento a minha estaca e ela não vai ser uma fundação superficial só porque ela está assentada a 7 metros, 7,5 metros. Pode ser justificada e ainda assim ela vai ser tratada como fundação profunda, tudo bem? E aqui a observação do atrito lateral, este atrito que ajuda na resistência, na transmissão das cargas, e a resistência de ponta. O tubulão majoritariamente terá resistência de ponta, as estacas flutuantes majoritariamente resistência lateral e a maioria dos tipos de fundação vão contar aí com os dois, resistência de ponta e resistência de fuste ou ao atrito lateral. Portanto, vamos para mais uma questão. Leia os contextos abaixo. As fundações profundas são elementos que transmitem a carga ao terreno pela base, resistência de ponta, por superfície lateral, resistência de fuste, ou pela combinação das duas.
Corretíssimo. As fundações profundas são utilizadas geralmente em projetos grandes que precisam transmitir maiores cargas ao terreno e quando as camadas superficiais do solo são pobres ou fracas. O que a banca quis dizer com isso? Correto. Inclusive, fica esse adendo. As fundações profundas, elas são, a princípio, quase que uma segunda opção, já que as fundações superficiais, elas são, de certo modo, mais fáceis de serem construídas, não exigem grandes profundidades. A mão de obra, geralmente, é uma mão de obra simples, convencional, para escavação ali, para sapatas, para os blocos, para as vigas baldrame, não tenho nenhuma exigência excepcional. Enquanto nas profundas a gente tem, geralmente, escoramento envolvido, maquinário pesado, caro, mão de obra especializada, concreto com particularidades excepcionais ou não habituais. Portanto, parece que há esse entendimento, principalmente no mundo dos concursos. Quando se pergunta, principalmente numa questão, qual seria a melhor opção, e aí você avalia se cabe fundação superficial, em geral, esse é o gabarito, embora tenha alguma fundação profunda que eventualmente possa ser utilizada. Mas se eu já posso usar e fundação superficial resolve o meu problema, para que eu iria avançar e utilizar um sistema de fundação profunda? Na prática, pode existir caso em que vai ser justificável a adoção de um sistema de fundação profunda, ainda em casos onde seja cabível, viável, a fundação superficial? Na prática isso pode existir, mas vamos trazer sempre contextualizado para o nosso universo, nosso mundo de concurseiro. Mais uma questão. Fundações profundas são aquelas em que o elemento transmite carregamento da estrutura para o solo somente pela base, e a sua profundidade de assentamento é menor que 2 vezes sua menor dimensão. Tá tudo certo, exceto pelo fato de classificar isso como fundação profunda. A definição é de fundação superficial, fundação rasa ou direta. Todos os conceitos que dizem a mesma coisa. FCC. Fundações superficiais, também chamadas de fundação rasa ou direta, transmitem carga do edifício ao terreno através das pressões distribuídas sobre a base e são assentadas preferencialmente a uma profundidade de até 2 vezes sua menor dimensão em planta. De acordo com as características do solo, as condições ideais para a execução dessas fundações são argila fofa, argila rija, presença de lençol freático e aterro compactado. Bom, antes de ler todas elas, eu quero dizer para você, se eu preciso, para assentar uma superfície, uma fundação superficial, eu preciso de solos com, nas camadas superficiais, uma resistência satisfatória, uma resistência suficiente. Quando eu falo em solos arenosos, eu falo de compacidade. Quando eu falo de solos argilosos, eu falo de consistência, mas ambas têm que ter ali nas condições ideais para a execução de fundação superficial, consistência ou compacidade boa, tem que ter elevada resistência. Então, uma areia fofa não dá. Letra B, areia compacta, argila rígida, né? Ausência de lençol freático e aterro compactado. Parece-nos uma opção ok. Argila mole? Não pode. Presença de lençol freático, ou seja, se eu tenho oscilações de nível d'água, inclusive a subpressão causada na base da fundação, pode fazer com que não seja viável a utilização de uma estaca, de uma sapata, por exemplo, ou de um bloco. Portanto, compacto e rígido, ok, mas o lençol freático aqui inviabiliza essa alternativa. Compacta, argila mole inviabiliza e aterro não compactado. Imagina assentar sobre um aterro não compactado. Por isso, o gabarito letra B. E aí fica aqui a tabela que a NBR 6484, que é o ensaio de SPT, traz para a gente. Camadas compactas ou muito compactas de solos arenosos, a gente tem um SPT entre 19, né, acima de 19. Até mesmo entre 9 e 18 aqui, ó, medianamente compactos, são solos que têm uma boa resistência. Ideal que a gente tenha ali um SPT acima de 15 para fazer uma fundação superficial, a gente vai ter solos mais densos. Veja para a argila a mesma coisa, só que aqui a gente fala de consistência, e aí acima de 19 a gente já tem uma argila muito rígida, uma argila dura de fato,
esses são os melhores solos para se assentar uma fundação superficial. Questão da CESP a respeito de fundações em uma obra civil. Vamos lá. Em uma fundação em superfície, a carga é transmitida ao terreno predominantemente pela pressão distribuída sobre a base da fundação, na qual a profundidade de assentamento é superior, no mínimo, ao dobro de sua menor dimensão em planta. Superior não pode ser, senão não seria uma fundação superficial. Então aqui o assentamento deve ser inferior. E quando ele fala que carga transmitida ao terreno predominantemente pela pressão sobre a base, eu não colocaria isso como errado, apesar de não ter ali nenhuma significativa resistência ao atrito lateral, né? Não é este o modo em que essas fundações descarregam as cargas no solo. Mas a questão ainda errou de novo, ela vai e coloca essa palavra superior, o que me dá mais garantia de que o gabarito é errado. Questão da Fundep. Uma fundação satisfatória para um edifício precisa atender a alguns requisitos gerais, dentre os quais é incorreto afirmar que a necessidade da fundação, incluindo o solo e a rocha abaixo, ser segura contra uma falha estrutural, que pode resultar em colapso. Ele quer saber o incorreto, e é óbvio que é um dos requisitos ser seguro contra falhas estruturais. Condição que, durante a vida útil do edifício, os recalques que porventura ocorrerem na fundação não danifiquem a estrutura ou impeçam seu funcionamento. Correto, recalques são inevitáveis. O que a gente tem que fazer é gerenciar esses recalques e minimizá-los o máximo possível. Recalque em fundação é a mesma coisa de que fissura em estrutura de concreto. Inevitavelmente vai ocorrer. O que nós precisamos fazer é limitá-la, é controlar tanto fissuras quanto recalques. E dentro dos recalques possíveis, de preferência que sejam recalques pequenos e uniformes, né? Que não sejam recalques diferenciais ou torsionais ali que causam problemas ainda maiores nas fundações. O emprego simultâneo de fundações superficiais e fundações profundas, caso o solo sob o edifício apresente variabilidade em sua composição. Ora, parece-me incorreto, uma vez que o emprego simultâneo de fundações superficiais e profundas não é recomendado. Não é recomendado. Embora o solo apresente variabilidade de sua composição. Então, o que eu faço nesses casos? Eu vou dimensionar estacas para o mesmo tipo de fundação, adoto uma fundação do tipo estaca, digamos uma estaca hélice contínua. Eu vou dimensionar para solos dentro do mesmo lote ali, do mesmo ambiente do edifício, eu dimensiono um diâmetro maior ou diâmetro menor, ou um bloco de coroamento com 2, 3, 4 ou mais estacas, caso necessário. Não vale a pena mudar o tipo de fundação de profunda para superficial em função de variabilidade do terreno. Não é assim, não é o recomendado. A sua execuibilidade técnica e econômica sem causar efeitos adversos nas propriedades vizinhas. Correto, isso daqui eu devo considerar, né? É um dos requisitos, ver se é execuível técnica e economicamente, se é viável, inclusive analisando as fundações vizinhas, as estruturas, né, vizinhas. Portanto, incorreto. Letra C. Vamos para mais uma questão agora do Instituto AOCP. Em fundação superficial, qual é a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente à fundação? Ora, fundação superficial menor ou igual a 2 vezes quem? A menor dimensão em planta. Então, inferior a 2 vezes, a maior dimensão não é, superior a 2 vezes não é superior a 2 vezes a maior não é, inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Inferior a 5 vezes também não é, portanto o gabarito aqui, letra D. Essa foi a nossa introdução a esse assunto. Provavelmente você já sabia, mas eu quero alertá-los de que não dá para avançar no estudo de fundações sem antes saber esse que eu diria ser o beabá da classificação das fundações. Então bora para o próximo assunto.